novidade para ninguém que na era do crédito fácil nunca foi tão fácil aparentar aquilo que você não é, ou seja, aparentar uma riqueza que você ainda não tem através, do crédito fácil, através do endividamento. E por isso ficou cada vez mais difícil, digamos assim, você distinguir quem realmente tem dinheiro de quem não tem ou só aparenta ter. Porque, como eu disse, com acesso ao crédito, você consegue ali emular, uma riqueza que não existe. Porém, o rico de verdade, ele enriquece aí utilizando de certos hábitos que vão fazer com que ele enriqueça sem ninguém perceber. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Pois o verdadeiro enriquecimento, ele não vem de grandes tacadas, como as pessoas acham que vem. Ele vem de pequenas decisões diárias que a gente toma e que ninguém percebe. E o primeiro hábito que podemos colocar aqui seria a diferença entre ter dinheiro e realmente enriquecer. Muita gente confunde isso, é muito fácil a gente ver isso, aí através das classes dos músicos, dos artistas, dos influencers e até mesmo para nós que somos ali microempreendedores, microempresários, que quando começam ali a utilizar, de alguma estratégia na qual o faturamento começa a aumentar, muitas vezes, se a gente não estiver ligado nessa questão do padrão mental, a gente começa a confundir o ter dinheiro com estar enriquecendo. E o maior erro na qual podemos cair é fazer aquilo que a maioria faz, que é aumentar o custo de vida proporcional à entrada de dinheiro. Pois confundimos ter coisas, aparentar ter coisas com o enriquecimento, com o fato de ter dado certo na vida. E é por isso que, geralmente, quando isso ocorre, o que a maioria de nós costumamos fazer é o quê? É realmente comprar um carro, comprar uma casa grande, mudar de casa, ou de repente até pagar um aluguel muito mais caro do que estava acostumado a pagar. É mudar realmente o lugar onde você frequenta, começar a consumir ali restaurantes e viagens cada vez mais caras, É mudar aquilo que você já compra no seu dia a dia de uma vez, e tudo isso que eu estou falando é realmente de uma vez. Não é uma coisa gradativa. Se você frequentava, ali uma academia de R$100, daqui a pouco você já está frequentando uma academia de R$1.000. Se você pagava ali R$50, R$60 por uma unha, daqui a pouco já está frequentando um salão que cobra R$300, R$400. E tudo isso porque em nossa cultura, foi nos apresentado que ser rico é ter essas coisas, Ser rico é ter uma casa grande, é ter um carro caro, É ter tudo ali, digamos, do mais caro. E não é que não possamos ter tudo isso, mas é como eu já disse em outro vídeo, tudo de acordo ali com o nível financeiro na qual estamos naquele momento. Pois se estamos ali no momento de construção de patrimônio, quando esse dinheiro maior está entrando, não seria o momento ideal de aumentar, tão bruscamente esse padrão de vida. É claro que podemos fazer melhorias, uma melhoria aqui, outra ali, uma melhoria na alimentação, Realmente trazer um pouco mais de qualidade para a nossa vida. O problema é que a maioria, não consegue se conter e aumenta tudo de uma vez. Eu mesma já cometi esse tipo de erro de viver ali, no limite dos ganhos e às vezes até mais, mais do que ganhava. E não tem como, não tem para onde correr, essa conta não vai fechar, vai dar errado. E no primeiro baixo faturamento, na primeira queda de faturamento que você tiver, é claro que você vai se endividar e você vai cair, de repente vai ter que mudar bruscamente o seu padrão de vida para baixo. Pois ter um alto custo de vida não significa que você seja rico. Muito pelo contrário, apenas significa que você tem um alto custo de vida. E isso é muito comum em várias classes que é considerada classe de alta renda, não só empresários, mas profissões como grandes, médicos, advogados, dentre tantas outras áreas. Muitas pessoas ganham aí cerca de 50, 100 mil, até mais nessas áreas
e vive no aperto, né? Porque aumentou tanto o custo de vida para poder provar alguma coisa, né, para as pessoas, que qualquer eventualidade que der na vida desses profissionais, eles terão aí grandes problemas. Eu lembro quando eu via, né, médicos ali mais de idade, né, mais idoso, com mais de 60 anos ali trabalhando, eu achava tão bonito porque eu achava que a pessoa estava ali porque ela queria, né, porque ela não precisava mais trabalhar nessa idade. E quando eu comecei ali a entender mais sobre finanças, eu entendi que não. A maioria desses profissionais que trabalham ainda nessa idade não é porque quer somente para ocupar o tempo, e sim porque precisam, porque durante toda a vida, né, teve ali um alto custo de vida, a pessoa não guardou, ela não investiu. São profissionais, né, que colocam todos os filhos nas escolas mais caras, nas faculdades mais caras, que dão um carro para cada um apartamento para cada um, dentre tudo mais, né, todas as viagens, e acostuma a família com esse padrão de vida de viver no limite. Então essas pessoas não fizeram ali patrimônio durante a vida e quando chega nessa idade precisa manter ali o mesmo ritmo porque já se acostumou àquele custo de vida e não investiu para poder viver, né, daquela renda, seja de investimentos, de imóveis, né, de empresas, enfim. E são pessoas que confundiram ter um alto custo de vida com enriquecimento, sendo que o hábito invisível, né, que torna as pessoas realmente ricas é viver ali degraus abaixo do que realmente a pessoa pode. A princípio, né, 1 ou 2 degraus abaixo seria o que vários especialistas recomendam, mas isso é claro que vai depender da realidade de cada um, né, de acordo com a renda de cada um. Tem pessoas que irão conseguir, né, ali viver até com 50% dos seus ganhos, né? Geralmente, se a pessoa tem uma alta renda, ela consegue fazer isso. É sobre entender que há outras versões de nós mesmos nos esperando ali no futuro, né? Há uma versão minha com 40, com 50, com 60, com 70 anos. E quando somos mais novos, é tão difícil de assimilar, de absorver e compreender isso. Eu, hoje, né, com ali 37 anos, eu não tenho a mesma energia e a mesma vitalidade que eu tinha aos 20. Eu não consigo mais ficar ali acordada até de madrugada e levantar super cedo e fazer um monte de coisa como se nada tivesse acontecido. Muito pelo contrário, se eu durmo hoje 1 hora da manhã, né, eu já fico ali esgotada no outro dia, já não penso, já não raciocino direito. Imagina eu com 50, com 60, com 70 anos. E é a partir disso que a gente consegue entender que a gente precisa criar esse patrimônio para a nossa versão que nos espera lá no futuro. E é entender que esse dinheiro, né, esse patrimônio, ele precisa ser protegido. Primeiro, né, aprendendo a fechar a boca, né? Ninguém precisa saber que você está investindo, que você está guardando dinheiro para o seu eu do futuro. Pois ao não saber, evita com que pessoas te peçam emprestado, evita pressões para que você aumente o seu padrão de vida, sem contar que ao ter esse dinheiro, você também tem aquilo, né, que chamamos do poder do não, que é você poder dizer não para aquilo que você não quer fazer, você poder dizer não quando você não está aguentando mais determinado tipo de trabalho, né, dizer não ali para um relacionamento que você não quer estar mais, mas você às vezes está pela questão financeira. E o dinheiro que ele não é visto para ser exibido, né, é um dinheiro que é multiplicado, que realmente vai fazer aí grande diferença para o seu eu do futuro. E isso não quer dizer que você vai ter que viver no mesmo padrão de vida a vida inteira, tá? Se os seus ganhos e a sua renda, elas realmente forem aumentando, eu sou a favor da pessoa, né, aumentar ali o padrão de vida gradativamente, mas não de uma vez, sempre vivendo ali, né, alguns degraus, 1 ou 2 abaixo de acordo com a sua realidade de ganhos. E como que nós podemos trazer, né, esse hábito aí invisível para a nossa vida? Eu diria, né, que a primeira coisa é a lei do silêncio, né, é você jamais falar para ninguém, e é ninguém mesmo, a não ser, né, o seu parceiro de vida ali que
entendo eu, né, que está construindo uma vida com você, e as demais pessoas não precisam saber quanto você ganha, quanto você gasta, né? Quanto dinheiro você guarda. E eu sei que falando assim, gente, parece muito óbvio, tá? Mas não é, tá? Eu sou de uma cidade pequena e imagino que isso aconteça em todo o Brasil, porque eu acredito que é algo cultural, mas eu vejo pessoas, né, ali já casadas, né? Às vezes até com filho, contando ali para a família tudo da vida da pessoa, o quanto ganha, o emprego que conseguiu, que deixou de conseguir, o faturamento que tem, a pessoa conta absolutamente tudo. Por isso, aprender a fechar a boca. A segunda coisa que eu vejo que a gente pode trazer para a gente, para o nosso dia a dia, é a questão mesmo que não tem para onde correr. Você precisa guardar uma parte do que você ganha, tá? Não tem como. Como eu já disse aqui em alguns vídeos, durante muito tempo eu vivi no limite e até mais, e não conseguia fazer isso, e não porque a renda era ruim, era ali por falta mesmo de disciplina, de gestão. Agora, hoje, né, eu já fico muito feliz com a mudança de comportamento, né, que tivemos aqui, e já houve momentos de guardar ali valores que eu jamais imaginei que conseguiríamos guardar em um mês. Ou seja, resumidamente seja próspero e não barulhento. A prosperidade em nada tem a ver com barulho, né? Com falar demais, com expor demais. E quanto antes a gente entende isso, mais rápido se torna esse processo. Porque enriquecimento tem a ver com liberdade. É isso que ele te proporciona. E se você gostou desse vídeo, aproveite e já deixa aqui abaixo o seu comentário. E caso você não queira comentar nada, apenas deixe aí a palavra silêncio para eu saber que você assistiu esse vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite e já assista um outro vídeo que eu acredito que vai complementar muito bem este, que é sobre prosperar em segredo. Eu vou deixar aqui em algum dos cantos. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.